quem executa esses projetos são os pró-reitores e as prestações de contas estão dando um maior problema. Agora eu coloquei isso aí de propósito para Fernando. Porque é o seguinte, a gente sempre ouve uma reclamação da UPE de que a FACEP, sendo do Estado, devia privilegiar os projetos da instituição do Estado. Né? E a gente vive... Não é você, mas para você responder para eles. Você se encontra... E aí aquela coisa, né? Tem que fazer um edital que só possam concorrer, né, os pesquisadores da UPE, um edital específico, né, tal. Aí a gente... Não, mas nos editais, vejam só, nesse edital de APQ, que é altamente concorrido, que é pesquisadores, é universal nosso, né? Olha o que a UPE concorreu. Olha o índice de aprovação que eles tiveram. Comparem com a UFPE. Né? Então, o que falta é submeter, né? E ter quem submeta. Né? Mas o pior não é isso. O pior é que a gente vai para o PPP, que é o de jovens pesquisadores. Mesma coisa. A UPE praticamente teve todos os projetos aprovados. Todos. Ou seja, o que é que falta na UPE? Falta gente em condições de submeter projetos. E não criar condições... Até para a cooperação internacional, o pessoal pede, não tem que fazer o edital de cooperação internacional, porque se a gente for concorrer na CAPES, CNPq, a gente está em desvantagem. Então tem que ter um que diz assim, não, só para os programas 3 e 4, pelo menos. Aí eu estou mostrando somente no Pronex, historicamente, 2003 até agora, qual foi a relação de investimentos. Né? Vejam que diferença. O especial que nós tivemos em 2008, Sérgio, graças à sua intervenção, que tínhamos já um bom aporte para 2008, mas Sérgio entrou em contato com o Eduardo na época, né, por telefone, e sugeriu colocar mais, o Eduardo aceitou na hora. Então vejam que nunca tivemos tanto recurso para o Pronex como em 2008. Né? Mas a situação tem sido essa. Esse é o total de recursos concedidos e a parte da física nisso. Né? Certo? E aqui é o Pronem. Porque em 2010, os recursos do Pronex foi dividido em duas partes. Uma para o Pronex e a outra para o Pronem, que é para grupos emergentes. Então, isso foi... A gente achava que o ideal era manter o Pronex nesse patamar. Mas, infelizmente, isso aí eu acho que foram as FAPs mesmo que quiseram fazer isso, criar essa... Bom, aí, algumas iniciativas novas da FACEP foram essas aqui. Uma cooperação com a ANR, na França, para projetos de mudança climática globais, e com a FAPESP, São Paulo. E que agora foi estendida para imunologia, microbiologia e infectologia. Esse edital da mudança climática global já tem sido aplicado 3 anos consecutivos, e esse ano ele tem esse adicional que foi negociado com a ANR. Né? Teve um edital de cooperação FACEP-MIT que não teve nenhum projeto inscrito. Então, esse, infelizmente, fracassou. E tem uma cooperação que a FACEP está criando com empresas chamado PITEC. Esse projeto, essa aqui é interessante. Diogo tem muito interesse nisso, porque é o seguinte. A FACEP lançou um edital que convida empresas de qualquer lugar do mundo que queiram desenvolver alguma coisa de pesquisa, se isso for feito em Pernambuco, em parceria com uma equipe de Pernambuco, a FACEP casa recursos. Então, se ela colocar X, a FACEP coloca igual. Contanto que a pesquisa seja feita em Pernambuco, com uma equipe de Pernambuco. E isso é bom porque são 2 auxílios. Um auxílio da FACEP, que é recurso público, que vai para o pesquisador, e um recurso da empresa, que vai para a instituição, que pode colocar na fundação, e que pode ser usado para coisas que, às vezes, os recursos da FACEP não podem. Né? Então, essa é uma coisa que eu acho que é bem interessante. Bom, tem outros, eu não vou entrar nesses aqui, não, porque estão sendo negociados e não tem... Na área de petróleo e gás, a refinaria tem nos cobrado muito de fazer algumas coisas, e a gente criou uma cátedra FACEP Fulbright, que convida pesquisadores norte-americanos para vir para cá, e isso está dando resultado. A gente tem se envolvido aí com esse Instituto Nacional de União e Revestimento de Materiais, que é uma bomba, um problema para o qual a gente precisa de muita ajuda, principalmente para a governança dele, porque se ficar nas mãos da Universidade Federal de Pernambuco, vai ser impossível gerir.
E a gente também está fazendo um acordo com o CEPES Petrobras para complementar o financiamento nessa área, que a ideia é trazer pesquisadores nessas áreas de engenharia, que está difícil, né? E a FACEP, a gente não quer dar bolsa diferenciada por área, mas a gente não se incomoda que o interessado complemente as bolsas. Então, se a Petrobras colocar recursos, ou SEMPES, ou da ANP, né, a gente pode dar para engenheiros valores de bolsa bem mais atrativos para trazer gente de fora. A FACEP já está aumentando as bolsas e pretende aumentar mais, mas é preciso, para algumas áreas, para competir com o mercado, oferecer valores diferenciados. No caso da indústria automobilística, que é uma coisa nova, segundo dizem, né, a Fiat vai precisar de 500 engenheiros, 200 para o chão de fábrica e 300% de desenvolvimento e pesquisa. E, para isso, né, precisa formar gente. E a gente, então, está contribuindo na ideia de mandar estudantes daqui, tem que ser estudantes da nossa escola de engenharia, que recebam o diploma pelas nossas escolas, pela UPE ou pelo UFPE, mas que passem um período em Turim, por exemplo, porque foi a escolha da Fiat, mas a gente acha que não tem que ser em Turim, não. E usando o Ciências Sem Fronteira, tem muitos outros lugares onde o pessoal pode ir para se qualificar nessa área de engenharia automotiva, né? E áreas correlatas também, né? Bom, isso aqui eu ia colocar isso antes, mas como eu disse, bolsista de produtividade do CNPq, Pernambuco continua sendo maior no Nordeste, mas, para mim, o grande desafio está aqui. Olha o que está no interior. Enquanto que a Paraíba já tem, por causa de Campina Grande, uma certa interiorização, e a Bahia também. Naquele crescimento que a Bahia teve, foi um crescimento muito voltado para o interior. Ali tem um problema que é o seguinte, tem falhas na informação, né? Alguns bolsistas isolados do tipo, em Caruaru eu sei que tem, mas não aparece. Não aparece por quê? Porque, como está vinculado ao programa de pós-graduação aqui também, aparece como estando ainda aqui, né? Então, basicamente, o que tem aqui no interior é Univasf e Embrapa, é só Petrolina. Agora, por exemplo, eu comparando isso com um estado como o Paraná, você tem uma distribuição de bolsistas de produtividade em vários, inclusive, em termos de programa de pós-graduação, Maringá e Londrina têm mais programas de conceito elevado, às vezes, do que Curitiba. Em algumas áreas, é mais forte do que Curitiba, né? Então, aliás, o Paraná, eu fui dar uma palestra lá, porque eles queriam conhecer o modelo da FACEP, porque lá a fundação não estava funcionando muito bem, e eu fiquei muito impressionado com o fato de que a Universidade Estadual tem uma carreira de técnico de fazer inveja. Muitos pesquisadores preferem fazer concurso lá para técnico, por exemplo, na física mesmo. Conheci um pesquisador lá, doutor, que fez concurso para técnico, porque é uma carreira bem remunerada na Fundação Estadual, na Universidade Estadual lá. Aí começou a preocupação com o seguinte, o nosso orçamento foi razoável, mas não está garantido como é que vai ser daqui por diante. E foi muito importante que ele fosse não só aquele patamar que o governador colocou, mas também que ele tivesse anunciado com a visibilidade para os próximos anos, né? Porque, por exemplo, para colocar a bolsa de pós-graduação, a gente precisava saber como é que isso ia ficar à frente. Porque quando você dá uma bolsa de doutorado hoje, eu vou pagar por 4 anos esse candidato a doutorado, né? Então, eu vou ter que ter uma visibilidade de como é que o orçamento vai. Então, a gente está começando a mostrar, olha, a base científica de Pernambuco está crescendo dessa forma. Aqui está o crescimento da pós-graduação em Pernambuco, mestrado e doutorado. Curiosamente, esse é o crescimento da titulação. Teve uma coisa aqui estranha, mas está crescendo a titulação, tanto em mestrado quanto em doutorado. E a situação hoje de alunos de pós-graduação com bolsa e sem bolsa em Pernambuco, aqui está em 2010, mas a gente já tem os dados de 2011, é porque eu não tive tempo de atualizar. Aqui mostra, em 2006, como era a situação, e essas cores aqui representam as bolsas da CAPES, as bolsas do CNPq e as bolsas da FACEP. Então, vocês veem que, aos poucos, a FACEP foi começando a conceder mais bolsas, e o crescimento da quantidade de estudantes com bolsa, relativamente aos estudantes sem bolsa, né, começou a crescer. E a gente acha que precisa crescer a partir daqui ainda mais. Veja, a CAPES cresceu muito, e hoje, muito desse contingente de estudantes que estão sem bolsa é porque realmente não são candidatáveis à bolsa, porque eles são pessoas que já têm vínculo, têm alguma outra coisa, não podem ter bolsa. A gente tem que atender o universo daqueles que podem ter bolsa, né? Então, essa foi a situação da evolução realmente do orçamento nesses anos.
Eu mostrei aquela curva lá otimista, né? Mas o que aconteceu de fato foi que em 2008 o que foi prometido foi dado e executado, em 2009 praticamente também, mas em 2010, que era o último ano do primeiro governo, quando se aproximou do final do ano, a área econômica disse: segurem os gastos, porque a gente não vai poder liberar mais nada. Ou seja, aquilo que estava proibido pelo governador, que tinha uma portaria proibindo contingenciar recursos da FACEP, mas não teve jeito. A área econômica segurou. Aí o que é que a gente fez? Corremos para dizer: não, mas olha, veja, os Pronex, Pronem, que a gente ia pagar em dezembro, não vai fazer mal nenhum se eu pagar em janeiro, né? O orçamento do outro ano. Janeiro não, fevereiro, né? Aí a gente jogou tudo para fevereiro do ano seguinte. Mas jogou para fevereiro do ano seguinte, dizendo: então, em 2011, vocês têm que botar a mais. Não botaram. Na realidade, botaram a menos. Não, aí, na última hora, porque a gente ficou: cadê? E o dinheiro a mais? O dinheiro a mais. Quando chegou em novembro, aí conseguimos uma promessa de que colocava um recurso a mais. Então, por isso que nós executamos mais do que o que estava previsto, porque conseguimos na última hora, no apagar das luzes, mas não chegou ao que se queria. E para 2012, o orçamento continuou sendo o mesmo. Ora, quando a gente começou a dar bolsa de pós-graduação, a gente já sabia que as bolsas de pós-graduação consumiriam. Olha, o primeiro orçamento foi 20, 30 e 40, né? No quarto ano, que seria 2012, já consumiria 22 milhões só com bolsa de pós-graduação. Então a gente sabia que isso tem que crescer, se não crescer. Bom, aí, evidentemente, isso é o Diogo escreveu, aí fiz questão de colocar aí, porque ele pediu que mostrasse isso que é importante, né? O plano plurianual anunciado em 2007 assegurou trajetória ascendente para o investimento, interrompido com o contingenciamento de 2010. Mais recentemente, o planejamento orçamentário não tem sinalizado prioridade para esses investimentos. Os valores autorizados nas LOAs são menores que de 2010. Em 2011, foi feito um crédito adicional no final do exercício. Recuperou a trajetória ascendente, mas não há visibilidade quanto à evolução futura. Em Pernambuco, não há regra legal eficaz para assegurar regularidade no investimento em ciência e tecnologia. Então, ó, vincular parcela da Receita Estadual, como autoriza a Constituição Federal, isso existe, mas é ineficaz, né? Aí fixar em lei é uma coisa que a gente está propondo o seguinte, porque o governador não quer isso de botar 1%. Não, ele não quer assim. Ele acha ruim. Mas ele aceita algo assim, ó. Adotar uma regra semelhante ao do reajuste do salário mínimo. Você diz assim: o patamar hoje é esse, e aí uma lei estabelece que daqui para frente ele vai crescer de acordo com o crescimento do PIB e a inflação. E seria uma boa para Pernambuco, e o PIB está crescendo, né, bem. Então, isso é uma alternativa que ele aceita. E essa proposta foi colocada numa proposta de lei, já está, a alteração da lei já foi feita com essa proposta. Então, está dependendo da decisão dele agora. Ele adiou a proposta de botar alguma coisa, né, mas ele, é isso que o Diogo estava dizendo, não é bom anunciar, mas ele diz que em 2013, na reunião do SBPC, em Pernambuco, ele quer fazer um anúncio. Mas até lá, ele pediu que o Diogo observasse como é que está a situação da transferência de tesouro estadual às FAPs em relação ao PIB nos estados que tem mais recursos. Então, o Diogo fez comparação entre, aqui está muito ruim essa curva, né? Mas aqui é Minas Gerais, São Paulo e aqui Pernambuco. Quer dizer, toda a melhora que nós tivemos, chegamos aqui, ó. São Paulo está aqui e Minas Gerais está aqui. Está muito claro, né? Deixa eu mostrar. Isso aqui é Pernambuco, é o percentual do PIB, né? É os recursos em relação ao percentual do PIB. Isso aqui é São Paulo, a FAPESP, que é estável, né? E isso aqui foi Minas Gerais, que subiu e está acima hoje de São Paulo. E o que o governador disse é que quer, pelo menos, ter em Pernambuco o patamar de São Paulo, e talvez até o que for maior. Se tiver maior que São Paulo, ele pretende bancar isso aí. Isso foi o que ele disse. Bom, o que é que a gente vai fazer com isso? Isso é o que eu queria mais falar aqui, para que vocês critiquem e escutem. O que é que a gente vai fazer com isso? Primeiro, aumentar o valor das bolsas de pós-graduação. Independente de CNPq e de CAPES, o valor da bolsa de pós-graduação da FACEP deve ser o padrão FAPESP. Certo? Mas, além do valor da bolsa, a gente quer também criar outras coisas que a FAPESP tem que a gente não sabia. A FAPESP dá auxílio de instalação para o estudante que vem de fora do Estado, dá passagem para o candidato e seus familiares, né? Então,
Por que Pernambuco não pode fazer isso também? Senão a gente não vai trazer gente de fora, principalmente trazer do exterior. Trazer estudantes da África, trazer estudantes da América, com condições que favoreçam vir para Pernambuco, né? Então, essa é uma primeira ideia. A segunda é ampliar o número de bolsas. Depois, expandir os programas de iniciação científica e BIA, que é um programa que dá bolsa aos estudantes que vêm das escolas públicas no primeiro ano, os melhores colocados. E Eduardo gostaria que isso fosse para todos os estudantes que entram de escola pública na universidade. Um ou outro é complementar as bolsas de pós-doutorado para tornar mais atrativa para Pernambuco. Então, a bolsa DCR, atualmente, a gente já complementa com 1.200, a ideia é complementar pelo menos com o dobro, passar para um patamar mais alto. Conceder o grants para os pesquisadores 2, que o CNPq não paga, então a FACEP passaria a pagar para tornar mais atrativo para pesquisadores 2 estar em Pernambuco. Tem uma outra coisa que o Diogo não escreveu aqui, mas que a gente quer também estimular diferencialmente aqueles pesquisadores bolsistas de produtividade CNPq que estejam no interior, ou que queiram ir para o interior. A expansão, assim, esse aqui é uma outra, adicional de bancada, porque, pelo menos para um estudante de doutorado, porque o que acontece? Um estudante ganha uma bolsa da FACEP, aí depois consegue uma do CNPq. Aí ele cancela da FACEP, porque a bolsa da FACEP é de segunda categoria, aliás, é de terceira, né? Porque a de primeira categoria é do CNPq, que dá um auxílio para o próprio estudante. A de segunda categoria é da CAPES, que dá um auxílio para o programa, né? E a FACEP não dá auxílio para nada, né? Então, para a bolsa não ser tão abandonada, seria bom ter o adicional de bancada. A expansão do PITEC, que é o apoio para empresas, né? Bom, esse é o valor de outras bolsas. Apoio ao programa Ciência Sem Fronteira, que aí tem várias formas de apoio, mas um que a gente está começando agora é o seguinte. Um dos problemas do Ciência Sem Fronteira é o problema da língua. Os nossos estudantes, infelizmente, estão deixando de se candidatar porque não tem domínio da língua. Então, a FACEP lançou um edital com apoio das instituições para criar, porque, evidentemente, quem vem de família que tem condições de pagar, tem curso de língua a vida inteira, né? Mas tem estudantes que vocês sabem que estão na universidade que nunca tiveram condições de ter um bom curso de língua. Então, a FACEP vai bancar a formação de línguas de estudantes através dos centros de extensão que tem nas universidades que ensinam línguas, mas com uma condição, não é só o estudante entrar lá, não. A FACEP vai pagar os custos dele, mas vai exigir que a formação seja uma formação voltada para o exame. Ou seja, para o inglês, voltada para aprovar no TOEFL. Então, tem que ser uma coisa direcionada. Porque aí a gente pode criar condições de que estudantes de graduação já comecem, né, a ter condições de concorrer para essas bolsas e Pernambuco não fique para trás em relação, porque certamente você vai ter, proporcionalmente no Sul-Sudeste, estudantes melhor qualificados em línguas do que tem na região Nordeste. E ainda tem outros problemas, de como é que você paga o exame, que é caro também, tem gente que não pode pagar, né? Então, aumentar a competitividade de estudantes da região para... Bom, aí pode ter outros programas. E aqui é a especulação de como o orçamento vai se comportar daqui para frente, né? A gente teve esse crescimento, teve esse decréscimo nos últimos anos, mas da agora por diante a expectativa é que ele faça isso. Então é isso que eu queria apresentar e fico à disposição de vocês. Vamos agradecer a Arnaldo novamente. E agora a gente tem mais um intervalo para o lanche, e em seguida vem o restante da programação da manhã. Vamos dar continuidade à programação, e agora está previsto, antes do almoço, a apresentação dos dois coordenadores, da pós-graduação e da graduação. Então, primeiro vai ser o professor José Américo Miranda, que vai falar sobre a nossa graduação. Por favor, Américo. Bem, pessoal, minha apresentação vai ser muito breve. Vamos lá, o que é que eu vou ter que falar? Colocaram no programa que tem que falar dos desafios do programa de graduação em física, né? Aí, se a gente pensar em algo desafiador, é que esse rapaz está fazendo aí. Eu queria pegar uma foto que falasse para poder falar de cobras e lagartos, né? Mas só achei com cobra. Não achei com lagarto, não. Mas são muitos desafios. Então, vamos, antes de eu ir para os desafios mesmo, vou fazer uma pequena descrição da graduação, tá? E um rapidíssimo histórico aqui para vocês, tá? O nosso programa de bacharelado e licenciatura iniciou com a criação do Instituto de Física em 1968, né? Até mesmo antecede
o aniversário que a gente está comemorando agora, né? Então, você tinha bacharelado e licenciatura, todos eles, se eu não me engano, me corrijam, por favor, o mais antigo, no turno diurno, né? E só em 1996 houve essa mudança de nós termos a licenciatura noturna, que é um grande passo. Não se pode deixar de enfatizar isso. Por quê? Porque são dois tipos de profissionais diferentes, né? O bacharel e o licenciado, eles vão ter áreas de atuação bem distintas. Os dois têm que ser muito bem formados, né? Mas faz todo sentido você colocar a licenciatura noturna, né? Com relação à criação da licenciatura, isso é a passagem da licenciatura para a noite tira o anfíbio da jogada, né? E isso deve servir de reflexão para nós, né? De como fazer que a licenciatura, né, seja tão bem conceituada quanto o bacharelado, que a carreira seja também valorizada, né, e que a formação que seja tão boa quanto mais distinta da do bacharelado. Ultimamente, a gente tem tido problema na graduação de muitos licenciandos, né, querendo fazer mestrado aqui no nosso programa de mestrado, que é originado para servir a bacharéis. Não impede você, obviamente, fazer pós-graduação em física se você faz licenciatura. Mas, se você está fazendo licenciatura, o importante é você fazer uma boa licenciatura, né, e, oxalá, algum curso de mestrado e doutorado na área de licenciatura, e não exatamente passar para o bacharelado. Nós precisamos de ótimos professores em sala de aula, né? Enfim, nesse período aí, deve ter um erro aqui, então, viu, Fiti? Porque eu contei como 68, mas não tem ninguém formado, né, além dessa época. Então, isso. Então, nesse período de 1968 ou 71 até agora, né, mais de 450 alunos foram formados aqui no nosso programa de graduação. Eu tenho alguns detalhes nos últimos 10 anos. Eu pedi para a Paula fazer esse levantamento para mim. Tá? Então, nós temos, obviamente, uma entrada única no vestibular, 30 alunos por ano, né, na licenciatura e no bacharelado, e nós temos essa evolução de matrículas, número de matriculados no ano, né, e número de formados no ano. Certo? Então, você vê que, por exemplo, bacharelado, né, 7, 10, 9, 9, 11, aqui tem um salto, mais ou menos, depois aqui teve essa flutuação, essa queda aqui. As razões são as mais diversas possíveis, né? Mas uma coisa que eu quero enfatizar é o seguinte: o número de formandos, né, por ano é 12, né? Entram 30. Então, a gente está perdendo muita gente aí pelo meio do caminho. Então, um desafio que eu já antecipo é o seguinte: como manter, né, nossos... isso acontece tanto como bacharelado como na licenciatura. Licenciatura, você vê que o número de matriculados é bem maior, né? Assim, mais ou menos aqui, por exemplo, 2010, você tem 209, 270, 2022, 277. Então, o número de formandos é exatamente muito parecido, né? 11 na licenciatura, 12 no bacharelado. Então, estamos perdendo muitíssima gente. Então, a retenção também é muito grande. Obviamente que o jubilamento vai ajudar, tem ajudado. Né, para vocês terem ideia, na primeira chamada de jubilamento, eu conversei com cerca de 150 pessoas que estavam com perigo de ser jubilado. Né, e, hoje em dia, eu atendo 50, mais ou menos. Então, e o jubilamento nem efetivamente foi aplicado ainda. Só o fato de anunciarem que vai jubilar, as pessoas que tinham 10, 15 anos de universidade saíram. Espontaneamente, pela possibilidade de jubilar. Nem havia o poder, vamos dizer, a institucionalização do jubilamento em si, né? E foi uma pergunta que eu fiz numa reunião também para a pró-reitora, foi que esse jubilamento é para valer, né? Ela não gostou muito, mas ela disse, claro que é para valer, senão não estava aí e tal, né? Infelizmente, você sabe o que aconteceu com o jubilamento. As pessoas entraram com aqueles 10 dias de prazo para recorrer, né, e você tem mais de 1000 pedidos, né, que estão ainda sendo analisados, não puderam ser analisados totalmente no ano passado. Houve um perdão e eles estão pagando esse semestre, mesmo oficialmente, pela regra da resolução da reitoria, jubilados. Então, não foi ainda para valer, não.
Tá? A gente tem que batalhar aqui no centro por esse jubilamento. Não é uma atitude contra os estudantes, muito pelo contrário, é a favor deles. A gente não está hospedando pessoas que estão criando um lodo já pré-histórico, né, nas suas cadeiras da universidade. Bem, então aí está esse panorama geral de formandos, né? E, primeiro, só para levantar um pouco a bola para vocês, aí, quem nós somos, né, e o que mais caracteriza a graduação aqui no nosso departamento é o grande envolvimento do corpo docente, né, nas atividades da graduação. Então, temos 40 professores permanentes, todos com doutorado, temos 10 professores substitutos. Obviamente, eu quero chamar a atenção que isso aqui é uma espécie em extinção. Os professores substitutos, eventualmente, eles vão desaparecer, né, só para chamar a atenção para o eventual próximo coordenador de graduação, todos os contratos, a menos de 2, se eu não me engano, vão